Como o senhor avalia a proposta de criação do Vale Cultura? Eu acho uma importante inovação no incentivo à cultura por parte do Estado brasileiro. Até hoje, todas as leis de incentivo à cultura se focaram no incentivo à produção cultural, o que é importante, porque, afinal de contas, acaba injetando recursos que viabilizam a produção cultural em vastos setores da área cultural do nosso país. Entretanto, com o Vale Cultura, agora nós temos um incentivo para o consumo e a fruição dos bens culturais, na medida em que quem será o beneficiário imediato é o trabalhador, dentro do Programa Nacional de Acesso à Cultura para o Trabalhador, e como beneficiários indiretos nós teremos os produtores culturais, porque na medida em que parcelas da população que hoje não têm acesso ao consumo e à fruição dos bens culturais, passarão a ter esse acesso com o Vale Cultura. E desta forma, ao consumirem os bens culturais, ao irem num determinado espetáculo, assistirem a algum teatro, algum espetáculo de dança, enfim, qualquer evento cultural, através do Vale Cultura eles também estarão injetando recursos que viabilizam o financiamento dos produtores culturais. Então, sem sombra de dúvidas, é uma inovação importante. Deputado, e que efeitos poderá produzir esse Vale Cultura? Olha, hoje nós temos essa situação que eu estava falando, A maior parte das pessoas não tem acesso à fruição e ao consumo dos bens culturais. Com o Vale Cultura, a empresa que se inscrever nesse Programa Nacional de Acesso à Cultura para o Trabalhador poderá fornecer o Vale Cultura para os seus funcionários, para os funcionários que ganham até 5 salários mínimos. A empresa vai abater o valor do imposto de renda devido. O Vale Cultura terá um valor de R$ 50 por mês e pode ser descontado da remuneração do trabalhador até 10% desse montante, então até R$ 5. É lógico que o trabalhador vai optar se ele quer ou não receber o Vale Cultura. Ele também poderá ser distribuído para os trabalhadores que ganham acima de 5 salários mínimos. Entretanto, desde que todos os empregados desta empresa que ganham até 5 salários mínimos e que optaram por receber o Vale Cultura já tenham sido atendidos. No caso do trabalhador que ganha mais do que 5 salários mínimos, o desconto máximo na sua remuneração será de 20% até 90% do valor do Vale Cultura. Agora, a empresa também pode fornecer o Vale Cultura sem nenhum desconto do trabalhador. Isso é uma questão da política de recursos humanos que a empresa vier a definir. Esse Vale Cultura trará benefícios positivos para a população? Eu creio que sim, porque hoje as pesquisas indicam que uma parcela importante da população brasileira não tem acesso aos bens culturais, Por exemplo, cinema. Apenas 14% da população brasileira tem o hábito de ir ao cinema. Visita museus. 96% da população brasileira não tem o hábito de visitar museus. Isso muitas vezes ocorre em função da ausência de recursos econômicos para que as pessoas possam, de fato, fruir os bens culturais. Com o Vale Cultura, uma parcela importante da população vai poder utilizar o recurso do Vale Cultura para ter acesso, ir a um espetáculo de dança, ir no cinema, ir no teatro, enfim, qualquer evento cultural. Então, eu acredito que poderá ter um efeito bastante positivo. A estimativa é que já em 2010, isso injete na economia da cultura em torno de 2,5 bilhões de reais. São 2,5 bilhões de reais que vai para uma população que hoje pouco usufrui da produção cultural e dos bens culturais por ausência de recursos. Então, eu acredito que vai ter um efeito bastante positivo.